Bem-vindos ao canal Solução Global. Hoje eu quero mostrar para vocês como configurar o Sublime Text, que na minha opinião, para quem trabalha com front-end, é um dos melhores editores que tem. Ele vem bem limpo, então você pode fazer suas próprias configurações. Isso também pode gerar um pouquinho de trabalho, né? Você precisa instalar alguns plugins para ter as funcionalidades que você quer, o que podem te ajudar bastante, né? Tem um amigo meu que está começando a usar o Sublime Text agora, e aí eu mandei o meu arquivo, um arquivo que eu uso para fazer as configurações para ele, e ele não conseguiu entender nada. E a culpa não é dele não, a culpa é minha mesmo. Eu fiz esse arquivo para eu utilizar na hora de fazer a configuração. Então ele não tem nada explicado, são simplesmente alguns nomes e alguns lembretes, né? Para não esquecer de instalar nenhum plugin quando precisar formatar a minha máquina. Então eu decidi fazer esse vídeo aproveitando, né, para mostrar para ele, e vou disponibilizar esse vídeo para todo mundo com a intenção de ajudar quem tem vontade aí de conhecer alguns plugins que podem te ajudar bastante a utilizar o Sublime Text. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o meu arquivo. Aqui. Tem passo a passo não, né, gente? Tem aqui um lembrete para cada coisa que eu tenho que fazer depois de reinstalar o meu Sublime Text. Primeira coisa, eu tenho aqui o Package Control. Então, me desculpem aí se o inglês não estiver muito bom, mas vamos lá. Esse código, eu até indico que vocês copiem ele direto do site. Eu deixo ele pronto aqui para ficar mais fácil, mas vocês podem acessar aqui, ó, acessa a internet, pesquisa aí por Package Control, instalação, aqui, a versão anterior do Sublime Text, e aqui Sublime Text 3, que é o que eu estou utilizando agora. Então copiem esse código aqui, voltem para o seu Sublime Text, podem acessar aqui o menu View, Show Console, e cola aqui esse código. Dá um Enter. Vocês vão precisar fechar e abrir novamente seu Sublime Text. Então, fecha, abre aqui novamente. Para acessar, pode usar Ctrl+Shift+P e pesquisa aqui por Install. Aqui. O que a gente acabou de instalar aqui do Package Control tem essas três opções. Aqui, vou clicar aqui para fazer a instalação dos packs, e aqui é só pesquisar pelo nome. Então tem vários plugins aqui muito interessantes, e eu vou começar por um plugin para sidebar. Então quando eu venho aqui para criar um arquivo novo, eu tenho aqui 5 opções por padrão. Isso aqui não aborda tudo que eu preciso, né? Então eu tenho um plugin aqui que vai aumentar essas opções para mim, inclusive criando um arquivo, já me dando a opção de nomear ele na hora. Na verdade são muitas opções mesmo. O nome desse plugin é Sidebar. Opa, desculpa aí, gente. Aqui. Sidebar. Aqui. Esse aqui. Então pode dar um clique nele. Aqui embaixo, olha lá, aparece o sucesso da instalação, ou erro da instalação, mas que é muito incomum. Eu tenho alguns plugins que eu uso para PHP que são mais chatinhos de instalar, mais difíceis de fazer funcionar. Os de front-end, para web designers, é mais tranquilo. Olha a quantidade de opções que eu tenho agora.
Eu ainda tenho aquelas 5 opções, mas, por exemplo, já tem uma coisa que eu gosto muito aqui, que é quando eu crio um arquivo novo, aqui, ele já abre aqui para mim, para eu colocar o nome e a extensão do arquivo. Vou jogar um HTML aqui mesmo. Pronto. E agora você pode utilizar aqui de todas essas opções para ter uma praticidade maior aqui dentro do Sublime Text. Vou acompanhar aqui na minha lista até para não correr o risco de pular nenhum, né? Seguindo aqui na minha lista, né? Depois da instalação, como utilizar. Aqui eu tenho copiar snippets próprios. Eu vou pular isso aqui. O Sublime tem algumas funcionalidades bem interessantes para você criar seus códigos, né? Para fazer um autocomplete. Eu posso até fazer um outro vídeo aqui a respeito disso, que é bem interessante. Aqui, instale o Node. Tem muitos plugins, né, que você vai utilizar que vão necessitar do Node para funcionar. Então é bem interessante que vocês façam a instalação do Node. Aqui. Eu tenho o instalador dele aqui guardado, mas só para mostrar para todo mundo aqui. Pode pesquisar aí na internet por Node.js, JS. Aqui. Node.js.org. Faz o download, faz a instalação. Eu não vou fazer aqui no meu porque eu já tenho ele instalado, né? Pode fazer aqui a instalação da versão 4.4.2. Essa aqui já vai suprir as nossas necessidades. Continuando aqui na minha lista, Emmet. Esse aqui é imprescindível para quem está pensando em produtividade. Ele aumenta muito a sua produtividade. Você vai ter que se dedicar um pouquinho para aprender a sintaxe, né? Como escrever aqui o código, mas é bem simples. Na verdade ele é complexo, mas estudando um pouquinho você já consegue ter uma produtividade muito maior. E não vai usar tudo que tem de recursos, mas não vai usar todos os recursos, mas já vai ter uma melhora grande na sua produtividade. Então, todos os plugins agora vão ser instalados do mesmo jeito. Ctrl Shift P, aqui, install package, digita o nome. Tem um aqui para CSS também, eu não costumo utilizar não. Eu uso só o Emmet normal mesmo. Aqui. Esse aqui por acaso ele dá uma mensagem, tem muitos que não abrem tela nenhuma, simplesmente aqui embaixo eles dão essa mensagem aqui de sucesso. Antes de começar a mostrar aqui como utilizar, eu vou aproveitar aqui e fazer mais algumas instalações. Twitter Bootstrap, só para quem usa, né? Então tem muita gente que não usa, não vai precisar fazer essa instalação aqui. HTML5, HTML Attributes e HTML Snippets. Aqui. Esses três aqui não tem como fugir. Todo web designer vai ter que utilizar, tem que instalar. Ctrl Shift P, pode pesquisar aqui por HTML. Opa, desculpa gente. Primeiro, entrar no instalador de pacotes. Aqui. Agora sim, HTML5.
Eu estou fazendo besteira aqui, gente. Na verdade, ele já fica, né? Quando você entra a primeira vez aqui no instalador de pacotes, ele já fica. Então, se você não escrever por cima aqui, é só entrar e clicar. Pronto. Atributos. Só clicar. Tem aqui uma infinidade, né? Você pode testar e ver quais que são o melhor para o seu tipo de projeto. Eu estou mostrando aqui aqueles que eu testei, achei interessante e continuo usando. HTML5 snippets, está faltando aqui. Então aqui a gente já tem algumas funcionalidades aqui bem interessantes. HTML5 que a gente fez na instalação, uma das funcionalidades é a gente ter aqui pronto uma estrutura já preparada para a gente. Então, escreve HTML5, dá um tab e a gente tem aqui essa estrutura toda pronta. Ele já vem aqui para o title, então você pode, lógico que não é obrigatório que você utilize isso aqui, mas ele já traz para você. Então, vou colocar aqui teste. Deu um tab, ele passa para a próxima área, que é o link para o arquivo de estilo. Deu um tab, vai para o body, e aqui é onde a gente começa a utilizar o emmet. Não só aqui, né, mas aqui principalmente. O emmet, ele tem uma sintaxe que mistura um pouco do HTML, né, o nome das tags HTML, com o CSS. Então, eu vou dar um exemplo aqui, acho que é mais fácil que ficar falando, né? Então, div ponto, que no CSS significa classe. Se você já trabalha aí como web designer, você já tem isso gravado na sua mente. Então, vou colocar aqui uma classe teste. Dentro dessa div, eu quero uma lista. Dentro dessa lista eu quero os itens da lista aqui. E antes aqui, vou abrir aqui já um parênteses, então vou fazer um li com um link dentro, e aqui eu vou ter alguns itens, então vou colocar item cifrão. Vou fechar aqui os parênteses e vou pôr aqui um vezes 5. Pronto. Então já tenho aqui uma div class teste, uma lista com 5 itens, 5 links, item 1, 2, 3, 4 e 5. Lógico que isso aqui vai ter que ser substituído, mas estudando um pouquinho você consegue montar todo o seu body, toda a estrutura da sua página muito fácil utilizando o emmet. E mesmo que você fale, não quero ir tão a fundo, né? Já tem um comportamento aqui que ajuda bastante, que é simplesmente você escrever um nome, sem sinais de maior e menor, dá um tab, ele já abre e fecha a tag e coloca aqui o cursor no meio para que você continue escrevendo. Acho que só isso aqui já valeria a pena, mas tem muito mais coisa, né? Vocês podem acessar o site com a documentação e vocês vão perceber que tem muita coisa mesmo. Então, emmet.io, emmet.io. Então, acessem aqui, ele tem até um vídeo demonstrativo aqui, que é mais ou menos aquilo que eu passei para vocês. Bom, mas aqui é material de pesquisa para vocês utilizarem depois. Continuando aqui no nosso tema, que são os plugins.
voltando aqui para minha lista, JS Format. Isso aqui é para manter a sua indentação, né? A indentação para indicar que objeto pertence ao outro, está dentro do outro. Então aqui a gente tem a indentação. E se tratando de JavaScript, tem algumas formas diferentes de fazer essa indentação. Tem gente que gosta de utilizar uma forma onde economiza um pouco mais de linhas, né? Coloca uma função, um nome, abre aqui, coloca o código aqui no meio e fecha aqui. Tem gente que prefere utilizar uma formatação abrindo e fechando as chaves no mesmo ponto. Aqui. Eu particularmente instalo esse plugin e acabo utilizando ele muito pouco. Mas vamos lá. Ctrl Shift P. Desculpem aí. Pronto. Instalador de pacotes. JS Format. Só para mostrar aqui o plugin em funcionamento, né? Eu dei aqui alguns espaços a mais. Aqui eu não deixei um espaço e aqui eu deixei. Aqui antes e depois do sinal de mais eu também não deixei. Então, Ctrl Alt F. Ó, pronto, espaçamentos todos iguais. Aqui na frente do for também. Então ele vai te ajudar aí a manter o seu CSS bem alinhado. Então, por exemplo, se eu tirar essa indentação aqui, ó, pronto, tudo junto no mesmo alinhamento aqui, sem indentação nenhuma. Ctrl Alt F e pronto, indentação perfeita. Continuando aqui, até para deixar mais organizado, vou aproveitar e vou salvar sim aqui as alterações que eu fiz nesse arquivo. Voltando aqui para a nossa lista, esse aqui é bastante interessante, principalmente em códigos PHP, né, quando você precisa alinhar tudo no sinal de igual, que é um costume que eu tenho, eu gosto bastante, acho que o código fica mais legível. Então deixa eu encontrar aqui, pronto, aqui é um exemplo. Então eu tenho vários sinais de igual e eles não estão todos no mesmo alinhamento. Aqui na parte de baixo sim. Então vamos lá, Ctrl Shift P, instalador de pacotes, aqui, Align Tab. Foi instalado com sucesso, apareceu tão rápido aqui embaixo que não deu nem tempo de mostrar. Aqui. Atalho Ctrl Alt A, voltando aqui para o nosso arquivo, vou selecionar aqui essa área, Ctrl Alt A. Desculpa gente, eu acabei instalando, eu li um plugin lá e acabei instalando outro. O Align Tab, que eu acabei de instalar, ele está um pouquinho para frente aqui na lista, né? Então era para ter instalado esse e eu acabei instalando esse. Esse plugin aqui ele usa expressões regulares. Eu vou até deixar chegar aqui na lista primeiro para depois explicar. Então continuando, vamos pegar esse plugin aqui e fazer a instalação dele. Ctrl Shift P. Pronto. Está fazendo a instalação. Instalado com sucesso. Agora sim, Ctrl Alt A. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Tem vários plugins que é necessário fazer, né?
Podem verificar aqui que agora os sinais de igual estão todos na mesma linha. Vou até dar uma bagunçada aqui, né? Geralmente na hora de escrever o código a gente vai colocar aqui um espaço em cada um. E vou até dar uma bagunçada a mais aqui embaixo. Pronto. Pronto. Igual, interrogação, 2 pontos, todos alinhados. Continuando aqui na minha lista de plugins. Próximo plugin. Aqui. Esse aqui é mais para quem se perde um pouco no início e no final aí das tags, né? Onde começa e onde termina. Aqui no Sublime Text, mesma coisa, Ctrl Shift P, install. Aqui no instalador de pacotes, pronto. Então ele está mostrando aqui para mim onde começa e termina o HTML, o body. Tanto ele marca aqui embaixo, quanto ele marca aqui na esquerda dos números aqui das linhas. Continuando aqui na nossa lista. Aqui, esse aqui é bem interessante. Pronto. Destaca os espaços em branco inúteis no seu código para você poder estar excluindo eles, né? Muitas vezes no final de uma linha, sem perceber, os desenvolvedores deixam alguns espaços, né? E isso daí não é bacana. Então com esse plugin aqui você evita isso. Se você deixar ele vai marcar, você volta ali. Tem até alguns plugins que fazem isso automaticamente, né? Eles excluem os espaços em branco do arquivo. Mas o ideal é que você já se acostume, né? Percebendo seu erro ali na hora e já corrija. Então, fazendo a instalação. Pronto. Aqui. Aqui nós já podemos perceber alguns espaços nesse arquivo, só aqui mesmo no início que tinha. Só para demonstrar, né? Se você colocar algum texto aqui, ou alguma tag, não é considerado um espaço perdido. É um espaço para indentação. Agora, se você não coloca tag nenhuma, aí ele passa a ser um espaço perdido, né? Principalmente aqui no final. Continuando aqui na nossa lista, esse aqui também é bacana, eu uso bastante. Esse é para comentários, né? Aqui, pronto. Então, para usar o comentário, você simplesmente escreve a palavra com 2 M's, dá um tab e aí escolhe aqui o tipo de comentário.
Eu tenho aqui o comentário do HTML que eu usaria aqui. E eu também tenho um outro comentário que a gente pode estar utilizando aí em CSS ou em PHP mesmo. Pronto. Lógico que a gente ainda tem aquele comentário, né, em linha que a gente pode utilizar, mas isso é tão simples que não precisaria de um plugin para fazer, né? Simplesmente colocar duas barras e escrever. Continuando aqui na nossa lista de plugins, muitas vezes dentro de um projeto um pouco maior, você não vai conseguir se lembrar exatamente de toda a hierarquia de pastas, né, para conseguir chegar a um determinado arquivo. Então esse plugin aqui ele te ajuda autocompletando os nomes, né, autocompletando os caminhos dos arquivos. Isso aqui ajuda bastante também. Se você não utilizar, você pode ter que parar o seu projeto para verificar a hierarquia de pastas, né, para colocar o caminho de um arquivo. Então, só para demonstrar aqui, vamos fazer a instalação aqui. Então, me traz aqui toda a minha hierarquia de pastas, onde eu posso, eu jogo uma barra, ele me traz a hierarquia de pastas novamente, pasta de imagens, pronto. E agora eu tenho aqui os nomes das minhas imagens, facilita bastante. Pode ser feito com tab também, né? Inclusive eu, quando estou codificando, trabalho mais com tab. Voltando para nossa lista. Tá. Esse aqui é para a gente selecionar o conteúdo de strings, né, dentro do nosso código. Aquele conteúdo que está entre aspas. Vamos fazer a instalação aqui. Ctrl Shift P. Tá. O único inconveniente que eu acho desse plugin aqui é que o atalho padrão dele é o mesmo atalho para abrir o console. Então, se você tentar utilizar aqui o Ctrl mais aspas simples, ele vai abrir, vai mostrar o console. O mesmo que a gente usou para fazer a instalação do Package Control. E aí fica meio chato. Você pode utilizar por aqui, ó. Então vem aqui no menu de seleção e usa a última opção aqui para expandir e pronto. Uma outra opção que você pode utilizar, e essa nativa do Sublime Text, é Ctrl Shift espaço. Mas o que acontece? Nesse caso aqui, ele vai pegar as aspas juntas. E aí você vai ter que reescrever essas aspas
e para poder utilizar aqui e escrever. O ideal seria que a gente modificasse esse atalho, mas infelizmente eu não encontrei um jeito de fazer isso. Então, inclusive, se alguém aí sabe como modificar esse atalho desse plugin, deixa aí embaixo, né, o seu comentário e eu vou ficar muito agradecido. De repente até tem mesmo algum jeito, mas pelas formas padrões aqui, né, geralmente quando a gente quer modificar algum atalho, a gente vem aqui nas preferências e vem até o atalho, e esse atalho ele é um atalho que nem aparece aqui, tá vendo? Então realmente pelo jeito tradicional que eu costumo modificar os atalhos, eu não consigo fazer a modificação desse aqui. Continuando aqui na nossa lista, aqui, Auto Prefixer. Esse aqui, ainda hoje a gente tem aí funcionalidades, né, no CSS que os navegadores não dão suporte, a gente precisa, na verdade os navegadores dão suporte, mas através de algumas bibliotecas de compatibilidade. Então a gente tem aqueles prefixos, WebKit, Moz. Deixa eu abrir aqui um arquivo CSS. Pronto. Não é exatamente um arquivo CSS, mas a gente tem aqui esse CSS. Então, se você não está lembrando exatamente o que é, provavelmente você já viu, né, alguma declaração. Eu vou fazer aqui numa declaração normal, porque eu não tenho aqui, na verdade, nenhum que precise realmente disso, né? Mas você vem aqui e você vai encontrar alguma coisa parecida com isso. Aqui. WebKit eu não vou fazer não, mas é basicamente isso aqui. Provavelmente vai estar indentado aqui de uma forma que deixe. Pronto. Aqui seria o WebKit. E geralmente aqui no final a gente coloca essa mesma declaração, né? Esse mesmo conjunto aqui de propriedade e valor, sem nenhum prefixo. Vou voltar aqui. Pronto. Esse aqui é um daqueles plugins que eu comentei, né? Que você vai necessitar. Você vai precisar ter o Node instalado, senão ele simplesmente não funciona. Vou copiar ele aqui. Fazer a instalação. Eu aconselho que você estude bastante, né, e que use seus prefixos aí por você mesmo, né, visando a compatibilidade que você precisa, né? Até porque esse plugin ele não é 100%. Ele vai trabalhar em cima aí das funcionalidades que tem suporte nos navegadores mais novos. Então, se você está pensando aí em compatibilidade com Internet Explorer 8 e 9, por exemplo, pode ser que só utilizar esse plugin não resolva para você. Aqui é um outro plugin. Esses que eu coloquei aqui, um barra, que na verdade eu acabo não utilizando. Testei, funciona, mas eu acabo optando por não utilizar. Para comparar dois arquivos, né, encontrar as diferenças, eu não vou fazer a instalação desse aqui, que eu realmente não utilizo. Para cor, tenho dois que eu acho interessantes. Um é esse, que mostra a cor no código e permite escolher a cor, converter a cor. E eu tenho aqui também o Color Picker, né, que
que permite você escolher a cor. Então ele vai abrir aquela janelinha parecida com a do Dreamweaver, né, para quem conhece, para você poder ali escolher a sua cor. Eu prefiro utilizar essa primeira opção aqui. Pronto. Agora é só esperar um pouquinho. Instalado com sucesso. Aqui. Então pode reparar que embaixo de cada linha agora tem uma linha com a cor. E se você clicar aqui em cima, ó, essa cor que está aparecendo aqui como background do código hexadecimal é a cor que vai aparecer no seu arquivo. Para utilizar aqui o Color Picker, então tem como mudar essas configurações aqui também. Eu prefiro deixar assim mesmo, né, com uma linha embaixo. Quando eu clico aparece a cor. Tem como deixar essa cor direto nas configurações, né? Para utilizar o Color Picker, Ctrl Shift C. Aparecer um pouquinho fora da tela aqui para vocês. E aí você pode escolher a sua cor aqui. Tá. Vou dar uma mudada aqui, né? Pronto. Ó. E ele joga para você o código da cor. Vou voltar aqui no que estava antes, né? Continuando aqui na nossa lista. Color Picker é parecido, só que ele não faz aquela marcação da cor. Ele simplesmente vai deixar você escolher a cor ali no Color Picker. Uma outra funcionalidade interessante aqui desse plugin é que você pode fazer a conversão de cores, né? Então, o atalho Ctrl Shift A, desculpa, um minuto, deixa eu ver aqui. Tem que clicar em cima do código da cor, né? Ctrl Shift A. Quando tiver com a cor selecionada, realmente não vai. Então eu tenho aqui o Sharp 3, que é o código hexadecimal abreviado. Eu tenho o Sharp 6, que é o código com 6 caracteres. Eu tenho aqui, Ctrl Shift A, o RGBA. Geralmente a conversão que eu costumo fazer ela está mais voltada para RGBA para hexadecimal, hexadecimal para RGBA. Pronto. Então, se eu preciso de uma transparência, eu simplesmente faço isso aqui e venho aqui e coloco aqui a minha quantidade que eu preciso de transparência. A gente tem aqui também, né, a possibilidade de estar fazendo essa conversão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ctrl Shift A, vou voltar aqui para o Sharp 3. Ó. Só para mostrar mais uma vez, vou jogar aqui para o Sharp 6. Pronto, nos dois lugares. E vou voltar aqui novamente para o Sharp 3. Sempre que possível eu abrevio, né? Esses códigos hexadecimais, são um costume meu. Eu acredito que é uma boa prática. Se vocês quiserem fazer também, se você tem um arquivo lá com um monte de código, basta selecionar todos eles e fazer essa conversão aqui da cor, deixando aqui em Sharp 3, que ele vai deixar abreviado. Esse plugin aqui para mim é um daqueles indispensáveis, né? Principalmente para quem está começando, vai ajudar bastante. Então, voltando aqui para a lista, o Align Tab é aquele que eu já mostrei anteriormente, né? Que eu fiz a instalação trocada. Ele usa expressão regular para fazer o alinhamento, é bem simples de utilizar.
não precisa ter um amplo conhecimento de expressões regulares. Abre o colchete, coloca ali todos os caracteres que você quer fazer o alinhamento e dá um fecha colchetes, dá um enter e é só isso, simples assim. Aqui eu tenho até uma explicação um pouquinho mais extensa dele. CSS Font Family. Para quem está começando, é lógico que estudar é a melhor opção e dar uma decorada aí nessas questões de famílias de fonte, entender certinho como que funcionam as tipografias. Mas esse plugin aqui ajuda os iniciantes, né? Eu hoje praticamente não utilizo mais, mas com certeza ajuda bastante. CSS Font Family. Então vamos supor que aqui no meu conteúdo eu quero utilizar aqui uma fonte Arial aqui. Então ele me dá aqui as opções que eu tenho de família de fontes. Então, e aí é só você escolher aqui, né? Pode navegar pelas setas do teclado, dar um tab ou simplesmente clicar em cima. Então, e pronto. Interessante também, principalmente para quem está iniciando, eu acho que ajuda bastante. Voltando aqui para minha lista, esse aqui, o meu HTML, na verdade, eu não costumo minificar ele. Me desculpem aí, pode ter gente que vai falar que eu deveria minificar, mas em geral eu não tenho trabalhado em projetos extremamente grandes ultimamente, então eu deixei de minificar, então não vou fazer a instalação aqui desse. Então, pronto. Esse aqui para mim é indispensável, me ajuda muito. Lógico que manter o seu CSS organizado, dividido em blocos, é a melhor opção. Você tem que fazer isso independente de ter esse plugin aqui instalado ou não. Mas com esse plugin aqui eu consigo ir direto, né? Então, atalho de teclado, o WinKey mais Alt mais ponto, ou WinKey mais Alt mais vírgula, e a gente vai direto para aquela declaração no CSS. Vamos fazer a instalação aqui. Tá. Eu vou usar um outro arquivo, porque isso aqui também não é uma boa prática, né? Tem alguns arquivos aqui que são mais para ilustração, né, de como funciona alguma coisa, e o CSS aqui está no mesmo arquivo. Eu nem sei se ele funciona na verdade assim. Bom, já falando em não sei se ele funciona, vamos fazer um teste aqui. 2 cliques, Windows Alt ponto. Realmente no mesmo arquivo ele não funciona. Então se você está trabalhando aí de uma maneira mais acertada, um arquivo separado, aí sim é onde ele funciona de uma forma melhor. Provavelmente ele deve utilizar aqui o link, né, do arquivo de estilo para se basear em encontrar onde está esse arquivo. Index. Pronto. Aqui.
Deixa eu só ver aqui o link do arquivo. Aqui, style.min.css. Aqui. Mesmo no arquivo minificado, né, ele me trouxe aqui exatamente para o lugar onde eu estou com essa classe. Lógico que durante o projeto você vai estar trabalhando com esse link voltado aqui para o style, né, e não para o arquivo minificado. Então no final do arquivo a gente minifica para pesar menos na hora de fazer o download, né, de fazer a requisição lá no servidor. Então, importante, né, tem que estar com os dois arquivos abertos. Então, eu tentei fazer aqui com o arquivo fechado, ele não abre o arquivo para chegar até o arquivo. Então, você precisa estar aqui trabalhando com os dois arquivos abertos no Sublime Text para conseguir utilizar isso aqui, mas eu acho que economiza muito tempo dentro de um projeto. Voltando aqui para a nossa lista. Agora eu chego aqui em alguns plugins que são para PHP, né? Eu percebi aqui que esse percebi aqui que esse vídeo está ficando extremamente longo. Então eu vou dar uma pulada aqui em tudo que for de PHP, já que o foco desse vídeo não é isso, e vou deixar aqui para depois. Pronto. Esse aqui também é interessante. É um corretor ortográfico. Eu sempre instalo ele, acabo não utilizando muito. Mas se você escreve muito texto direto, né, se você não tem o seu conteúdo bem definido antes de começar a escrita do seu site, é interessante utilizar isso aqui para não deixar passar aí algum erro de português. Ele não possui nenhum tipo de correção voltado para concordância, né? Então ele corrige palavras com grafia errada. Mas vamos lá. Aqui. Então aqui no menu View, na verdade ele ainda está terminando de fazer a instalação aqui embaixo. Vamos esperar aqui um pouquinho. A instalação desse plugin aqui está um pouquinho lenta, né? Isso, agora sim. Pronto, View, dicionário e escolho aqui Português Brasil. Uma vez escolhido aqui o idioma, vem aqui. Pode usar o F6, né, que é o atalho aqui, mas se quiser usar o menu, pronto. Então, lógico que tem momentos aqui que ele vai marcar coisas que não são necessariamente erros, né? Por exemplo, esse item 1 aqui, ó, que você teria que substituir depois, né? Ele marcou, ele não entende o seu código, ele vai marcar o português correto, só para dar uma aqui. Então, comentário sem acento, ele já marca. Então, evita que você cometa um erro aí. Muitas vezes não é nem um erro de escrita, né? Um erro de digitação que possa
passar, chegar lá para o seu cliente, né? E acho que não tem uma coisa que queime mais o filme do que entregar um layout ou entregar um site para o seu cliente cheio de erros de português e o seu cliente te ligar corrigindo, né? Isso aí não vai ser legal para sua imagem. Continuando, JS Format. Acho que aqui eu cometi um deslize, né? Eu já tenho aqui em cima, ó, JS Format, e aqui embaixo tem o JS Format de novo, é aquele para fazer o alinhamento do CSS. Aqui eu tenho mais um que eu também hoje em dia praticamente não utilizo mais, que é o CSS Combi. Então esse aqui eu acho que eu vou pular mesmo. Seria para fazer uma organização melhor aí no seu CSS. Deixa eu só dar uma passada aqui. Certo. Daqui para baixo, a maioria dos plugins são de PHP mesmo. Como eu disse, né, esse arquivo aqui era para o meu uso próprio, então ele não tem uma sequência muito lógica, sequência com que eu descobri cada plugin. Esse plugin aqui é até interessante, né, caso você queira remover os espaços em branco de arquivos antigos, né, depois que você colocar aquele plugin que faz a marcação em cor de rosa, né, dos espaços em branco, você vai perceber que seus arquivos antigos provavelmente vão possuir muitos desses. Esse aqui serve para fazer essa correção. Ele tem várias configurações, mas só para remover os espaços em branco inúteis é Ctrl Alt S. Também não vou fazer a instalação desse aqui, eu percebi que esse vídeo está ficando muito extenso. Aqui. Vou passar um pouquinho aqui só pelas configurações mesmo. No menu Preferências, Settings User, a gente tem aqui a condição de fazer as nossas próprias configurações, né? Inclusive aqui eu estou utilizando um tema, né? E provavelmente eu terei que instalar ele novamente. Mas aqui, tamanho da fonte, 11, né? Autocomplete. Então eu tenho aqui algumas configurações. Isso aqui eu só copio e colo. Por exemplo, tem muita gente que costuma alinhar com 2 espaços. Então se você colocar aqui 2 espaços, você vai ter aí um alinhamento com 2 espaços toda vez que você usar o Tab, né? É uma das coisas que a gente pode configurar. Tem uma outra prática que é indicada aí por vários especialistas, que é adicionar uma linha em branco no final do seu arquivo. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Eu percebi que ficou muito longo esse vídeo e se precisar mais pra frente eu faço um novo vídeo aí explicando alguns outros plugins, quem sabe do PHP. Por hoje é só.